Não são 14 dias, 14 semanas, 14 meses, são 14 anos de história e é o programa Desafios direto de Paris para você. Uma matéria especial gravada na França, aqui na cidade de Paris, em frente à Torre Eiffel. E nós temos um bate-papo, um amigo, Rafael, ele tem uma agência de turismo, é brasileiro de Alagoas, e nós vamos bater um papo muito bacana agora, né, Rafael? É verdade, mas é um imenso prazer estar com o senhor, reverendo Eli. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui em Paris, nessa cidade tão linda, nesses 14 anos do programa Desafios. O privilégio, rapaz, é nosso, né? Nós capixabas podemos estar aqui nessa cidade tão linda. O que fez você vir para Paris? Uma das coisas que me motivou a vir a Paris foi justamente, em primeiro lugar, o casamento. Casei-me com uma francesa e finalmente depois houveram projetos para vir morar, também desenvolver a língua, fazer cursos voltados para a cultura francesa, para poder, neste espaço de tempo, tomar alguns conhecimentos e colocar alguns projetos na área de turismo para frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade de Paris. Primeiro, a origem do nome. A origem do nome surgiu quando, muito antigamente, a cidade não era muito habitada, há muitos anos atrás, é uma cidade milenar, o nome Parísios, né, que veio se tornar o nome de Paris. Esta origem deu-se exatamente quando foram surgindo povos aqui nesta cidade. Quando nós passamos hoje, o senhor está lembrado? Na cidade, lá num ponto turístico que é a Igreja de Notre-Dame, dentro da ilha de La Cité, onde supostamente iniciou a cidade de Paris, onde está o ponto zero da cidade de Paris. Por ser uma cidade milenar, quantos anos tem Paris? Paris, neste momento, se nós calcularmos, Paris é muito antiga, muito antes de Cristo. Originalmente, alguns dizem que ela nasceu no ano 123, mas existe muita dúvida sobre... Há controvérsias. Controvérsias sobre isso. Mas, portanto, a cidade é muito antiga, como o senhor viu, está vendo, ela é milenar, existem muitas histórias, é um grande arsenal de história. Quando cada monumento, cada ponte, cada rua, cada bulevar, nós vamos encontrar justamente um motivo de falar da cidade de Paris. De uma riqueza cultural muito grande, né, Rafael? Muito grande. Por exemplo, nós estamos aqui diante da Torre Eiffel, quando algumas pessoas acham que a Torre Eiffel foi um presente dos Estados Unidos para Paris. Não é verdade, porque a torre foi construída por Gustavo Eiffel, um engenheiro químico que amava e era apaixonado pelas construções metálicas e megalônicas. Então ele decidiu fazer isso quando houve a ocasião do centenário da Revolução Francesa em Paris. E nesta ocasião, em 1889, no centenário da Revolução Francesa, houve uma feira universal em Paris e então ele teve a ideia de construir este grande monumento que é a Torre Eiffel. Inicialmente era para ser tirada da cidade depois de tempos, passado da Feira Universal, da exposição, mas ela não foi tirada porque houve um motivo também, um motivo maior de não ser tirada, que foi uma experiência radiofônica lá no topo da torre. Hoje a torre tem 324 metros de altura, com 3 andares diferentes, mas hoje esta torre ela atrai mais de 7 milhões de pessoas por ano. Por que a cidade de Paris é conhecida como a cidade da luz, podemos chamar assim? Cidade da luz, eu escuto as pessoas, não, a cidade é muito bonita, tem muitas luzes, tem mais de 100 mil luzes, etc. Não, não é verdade, não é isso. A cidade de luz surgiu por causa da ideia do iluminismo. A cidade de Paris, ela é o berço do iluminismo, a mente pensante, a luz do entendimento. Tem a ver com o iluminismo e não com as luzes que rodeiam Paris. Até porque São Paulo é uma cidade muito maior e tem mais luzes que Paris. É verdade. Agora, Rafael, falando um pouco sobre o iluminismo e até entrando na questão da religião, quantos por cento tem de cristãos praticantes na França? Normalmente há pesquisas que dizem que está entre 1 a 2%, outras que passam um pouquinho de 2%, mas quando eu digo o cristianismo,
protestante evangélico não passa normalmente de 2%. Evidentemente, é visto que existem mais de 51% de católicos, que tem a ver com o cristianismo, mas praticante não chega a 12% normalmente. Incluindo os católicos? Incluindo os católicos são cerca de 12%. Agora, 2% normalmente são protestantes e evangélicos, porque a situação não é tão aberta assim para o evangelho como se pensa. De acordo com as pesquisas, nós vemos que uma das religiões que mais cresce hoje na França é o islamismo. O islamismo tem crescido bastante, portanto, eu vejo assim que não está crescendo como crescia assustadoramente antigamente. Sobretudo depois dessa chamada Revolução Árabe, houveram muitos problemas, muitas pessoas que não aderiram muito à religião. Rafael, uma coisa que aconteceu agora recente na França foi a aprovação da lei do casamento de pessoas do mesmo sexo. No Brasil há uma grande discussão sobre isso. Como os franceses receberam esta aprovação? Mas nós também tomamos conhecimento sobre duas grandes manifestações dos franceses contrários a esta lei. Finalmente, quando começaram sobre a questão da pesquisa aqui na França, inicialmente a família tradicional começou a ganhar espaço em termos da pesquisa, depois foi ultrapassado. Então, foi feita a primeira manifestação de quase 1 milhão de pessoas na rua, das famílias tradicionais. Quando digo família tradicional, são aqueles que estão junto às famílias católicas e às famílias protestantes. Agora, essa manifestação de 1 milhão de pessoas era contrária à lei da legalização de pessoas do mesmo sexo. Exatamente, exatamente. Portanto, a segunda manifestação foi menor, foram cerca de 300 mil pessoas, antes da aprovação do casamento. Na visão tradicional, da família tradicional francesa, evidentemente eles vão continuar não a favor do casamento, mas já foi aprovado. Portanto, o que vai agora interessar é a aprovação. E as pessoas que estão ao lado das famílias tradicionais têm que aguardar o que pode acontecer daqui para frente. Mas normalmente já está aprovado. Então não tem mais o que fazer, não tem mais o que evitar, não tem mais o que mudar. Não tem mais o que discutir nesse sentido? Não tem mais o que discutir, porque já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, agora a única coisa é as famílias tradicionais que acreditam em Deus e não aceitam esta forma conforme o ensinamento bíblico, continuar pedindo a Deus que oriente os seus futuros filhos, seus netos, seus bisnetos e assim sucessivamente. Você falou sobre algo muito interessante, porque nós sabemos que a Bíblia que nós usamos no Brasil é a mesma Bíblia usada aqui na França. E a Bíblia ela é contrária a esta lei. Como você vê isso? Eu vejo, se a Bíblia não é a favor do casamento, eu não estou falando da opção de cada um, estou falando do casamento. Porque o casamento, biblicamente, a gente conhece que é a união entre um homem e uma mulher. Ambos serão dois, uma só carne, está escrito. Foi isso que a gente aprendeu desde Gênesis, não é? Até Apocalipse, a palavra de Deus ensina. Mas, na minha visão teológica e bíblica, naquele fundamento que eu tive desde pequeno, que foi criado na igreja, eu vejo que a Bíblia não aprova. E se a Bíblia não aprova, eu também não sou a favor. E vamos falar o seguinte, de luz, já que estamos em Paris, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós vamos agora lá para o Trocadeiro, nós vamos mostrar um pouco mais da cidade maravilhosa. Você vai comigo, Rafael? Exatamente, agora mesmo, pastor. Vamos lá então, vamos, gente. Não sai da frente da telinha, o programa Desafios volta já.